Precisamos diferenciar previsão de programação de cocriação. Vamos conversar sobre esses três? Para mim é um tanto quanto, eu confesso para vocês que é um tanto quanto constrangedor fazer essa live, mas foi um pedido da Rede Erelim, foi um pedido do Erelim direto, numa comunicação que falasse sobre esse assunto, eu e o Lael Fanin, né? Aí eu escolhi aqui falar sobre esse assunto com vocês. É constrangedor porque o tema que a Rede Erelim pediu para falar com vocês, o tema, a frase que eles usaram foi "não vai ter guerra". E quando eu escutei "não vai ter guerra", eu falei, e depois da explicação que eu vou dar para vocês, eu achei interessante. Eu falei, pô, legal, "não vai ter guerra" é um bom nome. Mas eu resolvi mudar por conta própria para "o mundo não vai acabar", porque na verdade, quando a gente fala "não vai ter guerra", não é muito preciso, né? Se bem que "o mundo vai acabar" também não é preciso, mas o "não vai ter guerra", ele é mais, na minha visão, ele é mais impreciso, apesar de entender o que a rede quis dizer, porque a história da humanidade sempre foi repleta de guerra. Nós estamos em guerra atualmente, né? Tá acontecendo não uma guerra, não somente da Rússia com a Ucrânia, mas diversas outras guerras em diversos continentes, guerras declaradas e não declaradas em todos os continentes, né? Tem guerras declaradas e não declaradas na África, na Ásia, na Europa, na Oceania, enfim, dependendo do tamanho da guerra, dependendo do tamanho do conflito, né? Mas pelo menos uma guerra declarada e famosa que o mundo inteiro sabe é da Rússia com a Ucrânia. Então não é que não vai ter guerra, já tá tendo guerra, né? O mundo sempre teve guerra. Na história registrada da humanidade, dizem, né, os pesquisadores, que nós tivemos apenas 40 anos de sossego na história inteira, né, sem guerra. Enfim, levando em consideração a história da humanidade, ou seja, nós temos guerra a todo momento. Então eu pedi uma licença poética para a Rede Erelim e falei assim, olha, não vai ter guerra, não é bem isso, que já temos. Eu vou pôr "o mundo não vai acabar". E o mundo não vai acabar por quê, gente? O alerta da rede é o mesmo alerta que eu venho fazendo desde sempre. Desde sempre. Por isso que eu disse que fazer essa live é constrangedor. É constrangedor porque, se vocês perceberem, os nossos últimos 3 vídeos, pelo menos, são vídeos de alertas. São vídeos onde eu, o Lael Fanin, ou os dois juntos, como a última live, a gente vem até aqui e fala, gente, cuidado, olha isso, olha aquilo. E é constrangedor assumir, pelo menos pra mim, assumir esse papel de ficar dando alerta toda hora. E porque a necessidade do alerta toda hora é mais constrangedor ainda pra mim, principalmente quando eu levo em consideração as pessoas que estudam, as pessoas que estão próximas da gente, as pessoas que estão frequentando os eventos, ou seja, lado a lado a nós, tendo um comportamento que acaba incentivando, cooperando e ajudando a oposição, muitas vezes sem as pessoas perceberem. Isso pra mim é constrangedor, mas é um problema que eu tenho que resolver comigo mesmo, né? Com terapia, talvez. Mas enfim, qual é o alerta? Mais uma vez, né? E eu não gosto de chamar de alerta, mas vamos contar uma história pra vocês também. E o que eu venho falando aqui desde o começo do canal, só que mais ativamente desde o final do ano passado, quando fiz aquela live em novembro sobre a previsão dos próximos 6 meses, que inclusive previa guerra. Falei para vocês, entre Rússia e Ucrânia. Fiz outras previsões nesse ano, se eu não me engano, perto de abril, maio desse ano, fiz novas previsões. Falei sobre algumas coisas relacionadas, isso é programação da oposição. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção um minuto. Presta atenção um minuto em mim. Nós precisamos diferenciar, e eu vou explicar direitinho o que a gente precisa diferenciar. Precisamos diferenciar previsão de programação de cocriação. Vamos conversar sobre esses três? Previsão, programação e cocriação. Vamos lá. O que é uma previsão? Igual o que eu fiz de novembro do ano passado, igual o que eu fiz nas outras lives, e de vez em quando eu conto pra vocês. Falei da rainha também no nosso Instagram, alguns meses antes dela morrer, eu falei que isso ia acontecer. Como que eu faço isso? Eu já expliquei isso aqui no canal, mas vou explicar de novo. Como que eu e outras pessoas fazemos isso? Uma previsão estamos numa linha do tempo, certo? Com presente, que é isso que a gente está vivendo agora, o passado, quando a gente olha para trás, e o futuro, que chega a todo momento, conforme o tempo vai passando aqui dentro da nossa percepção, nessa fisicalidade. Então nós temos um presente, um passado e um futuro. O passado, é claro, né? A gente lembra, a gente pesquisa e conhece o passado. O presente é o que a gente está vivendo. Como saber o que vem no futuro? Cientistas já dizem que o nosso cérebro parece que é capaz de prever o que vai acontecer nos próximos segundos com a gente. Por isso que muitas vezes a gente tem um pressentimento, tem alguma coisa, entra em alerta, não sabe por quê. Mas não é nisso que eu vou entrar. Na questão espiritual. Quando nós desdobramos a consciência,
e aí sem entrar em detalhes de como fazer isso, mas já expliquei isso em outras vezes, de desdobramento desde a fonte, nós como fractal de alma tendo acesso à informação da alma, que vê todas as suas encarnações com presente, passado e futuro acontecendo ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela vai para uma outra perspectiva. Então, no momento que eu desdobro a minha consciência, acesso a informação da alma, estou com outra perspectiva. Eu consigo olhar para baixo, ou qualquer outra pessoa, estou falando eu, mas qualquer outra pessoa, consegue olhar para baixo e tirar uma foto. Essa informação é importante, gente, mais uma vez. Tirar uma foto daquele momento e voltar com essa informação para a nossa linha de tempo de fractal de alma, esse que vos fala. Então eu vou lá, tiro uma foto e volto. Qual é a vantagem e a desvantagem dessa foto? A vantagem da foto é que a previsão ela passa pelo seguinte: se nada mudar, olha só, se nada mudar, qual é a programação? Aí eu entro no segundo assunto. Qual é a programação que vai se realizar? Ou seja, o que está programado, e vou entrar no terceiro ponto, o que foi co-criado e vai se realizar, e está caminhando para ser realizado. E aí foi o que eu falei para vocês, da Rússia e da Ucrânia, em novembro do ano passado. Falei para vocês da rainha, falei para vocês de coisas que ainda não aconteceram, e aí eu vou explicar essa foto, que podem ou não acontecer. China e Taiwan, já falei para vocês China e Taiwan, já falei para vocês Irã e Israel, já falei para vocês Coreia do Norte com Coreia do Sul, ou Coreia do Norte aí arrumando uma certa confusão. Entre outras coisas que a gente discute aqui, já fiz uma live inclusive para o ano que vem, falando do aumento dos preços da alimentação, o aumento, ainda voltaram o aumento da questão da energia, o inverno mais rigoroso na Europa e o que isso desdobra. Quem assiste as lives aqui, viu que eu já passei essa foto para vocês. É isso que eu quero explicar. Então eu vou lá, tiro uma foto e trago essa foto para vocês. Qual é a programação que está se realizando nesse momento? Isso é fixo? Isso é imutável? Não necessariamente. Na verdade, nada é imutável, tá? E aí depende do quê? Essas programações, vamos lá para a segunda, já falei de previsões, agora eu vou falar de programações. As programações são as coisas que a Cabala Escura, a oposição ao despertar da consciência, que domina o nosso planeta, que gerencia o nosso planeta, coloca nas nossas mentes, nas nossas vidas e vai mexendo como um jogo, né? Essas peças, para que isso se concretize. Então essas programações são vários fatos, várias situações. E aí no meio a gente tem guerra, a gente tem conflito, a gente tem crash da economia, a gente tem diversas outras coisas, mudanças políticas, eleições, muita coisa aí nesse bolo, onde essas peças são mexidas e que essas programações, elas podem ou não acontecer. O que dita se isso vai ou não acontecer, gente, é a cocriação. Aí a gente vai para o terceiro ponto. O que é a cocriação? É a permissão frequencial do conjunto das consciências do planeta Terra. Então assim, nós já tem vídeo de cocriação aqui no canal, quem quiser pesquisar mais. A cocriação ela pode ser individual ou coletiva. Coletiva em qualquer nível. Coletiva da sua família, individual sua, coletiva da sua família, coletiva do seu bairro, da sua cidade, do seu país, do seu continente e do planeta. O que dita a programação planetária, já que a gente está falando se o mundo vai acabar ou não. O que dita uma programação planetária? O conjunto das cocriações das mentes do planeta. Então eu preciso observar o que as pessoas estão cocriando, tá? E não necessariamente precisa ser a maioria. Tem a ver com intensidade, tem a ver com densidade consciencial, ou seja, lumens, tem a ver com quantidade de luz, quantidade de fótons concentrados dentro dessa consciência. Essa é uma outra conversa também. Tá? Então é a potência dessa luz, a potência dessa consciência. Por isso que nós falamos que se 1% da população mundial despertasse e co-criasse um futuro melhor, ela conseguiria iluminar o resto. Eu estou dando aqui um número 1% só para ser ilustrativo, tá? Ela conseguiria iluminar o resto. Ou seja, se sobrepor às outras cocriações porque ela é mais forte, ela tem mais lumen, ela tem mais força, ela tem mais fóton, ela tem mais e luz é informação, ela tem mais informação, ela tem mais base. E essa é a minha preocupação, onde eu quero chegar com a cocriação que nós estamos fazendo dentro do despertar da consciência, ou do pseudo despertar da consciência, pessoas que estudam e pessoas que inclusive lideram outras pessoas. Vamos lá. Então eu falei sobre previsão. É a foto num outro nível de linha do tempo.
Essa foto, obviamente, ela é parada, ela é 2D, ela é um retrato daquele momento, que está falando quais são as programações que vão acontecer, que foi a minha segunda explicação, se nada for feito. E aí o que é feito, o que não é feito, depende da cocriação, que é a terceira coisa que eu expliquei para vocês agora, que é o conjunto, então, das cocriações, dos pensamentos, das ações, dos medos, das preocupações, porque onde a gente coloca medo e preocupação é onde a gente tem foco, é onde a gente cocria. Se você tem medo que algo aconteça, parabéns, você está atraindo exatamente isso para sua vida. Tá? Porque o seu subconsciente só pensa nisso, só cocria isso, só vibra nisso, e os opostos se atraem somente no eletromagnetismo. Na espiritualidade, os iguais se atraem, as frequências ressonantes se atraem, né? Então, se você vibra medo, você atrai medo. Se você tem medo de algo, você atrai esse algo. Muito bem, essa é a forma da cocriação. Então, nessa previsão, nós vemos quais são as programações, e as programações, gente, e aí é que a gente precisa diferenciar o que é programação do que realmente vai acontecer. Bom, se eu falo para vocês, no Brasil a gente tem eleição daqui a um mês, essa eleição já está decidida dentro desta linha de tempo? Sim, eu não vou entrar nesse mérito, eu já comentei em canais fechados qual é a programação, qual é a foto, quem vai ganhar, o que vai acontecer, já comentei isso. Inclusive na live de sexta-feira do Despertar 2.0 eu disse isso. Então essa foto nós tiramos da nossa linha do tempo, e um mês para frente é pouquíssimo tempo quando se fala de cocriação coletiva. Individual nem tanto, mas coletiva, por quê? Dificilmente, não quer dizer que está cravado em pedra, prestem atenção. Dificilmente uma nação, o Brasil inteiro teria que, ou boa parte do Brasil, ou uma minoria muito forte, teria que mudar a sua cocriação para mudar um resultado de uma eleição que tem um mês para acontecer, tá? Ou menos. Então a gente pode tirar essa foto, como eu fiz da guerra da Ucrânia, como eu fiz da Rainha Elizabeth, como eu fiz de outras previsões que eu fiz no passado. A gente inclusive tem até um vídeo aqui com as confirmações das previsões ao longo dos últimos 3 anos. Porque a cocriação fica muito forte dentro do globo, dentro de uma massa de pessoas. Dito isso, nós temos as programações, então, a curto prazo acontecendo, ou não acontecendo, dependendo da cocriação. Ou nós damos essa permissão através do nosso medo, ou nós mudamos essa programação, e programação sempre é da cabala escura, sempre é da oposição, a programação do que eles querem que aconteça dentro desse jogo, dentro dessa realidade aqui na Terra. Então, ou a gente confirma ou a gente muda isso. A médio e a longo prazo, isso fica menos complicado de mudar, tá? Como? Porque ainda dá tempo da gente não dar o aval, não chancelar essa programação da cabala escura. Ou seja, cocriando coisas diferentes do que eles estão nos programando, tá? Diferente do que eles estão nos programando. Então há tempo. E eu explico sempre para vocês aqui no canal, muitas vezes eu falo algo, olha gente, estão programando isso, estão programando aquilo, exatamente o que eu falei. China, Taiwan, Irã, Israel, falei para vocês Coreia do Norte, Coreia do Sul, falei outras coisas também, questões econômicas, questões de alimento, de matriz energética. Por que eu falo isso? Quando nós falamos sobre isso, e eu sempre explico que não é na linha de ter medo, porque se for para ter medo nós estamos ajudando a programação a acontecer, mas na linha dos despertos, eu gosto e quero acreditar que eu estou falando com pessoas despertas ou no caminho do despertar. Pessoas que quando escutam essas informações, elas criam algo exatamente oposto, elas ficam sabendo disso, tô sabendo disso, legal, mas não é isso que eu quero. E vem essa situação com neutralidade, né? E a gente começa a cocriar algo, isso aí não vai acontecer. Ou não vai ter guerra, que a Rede Erelim passou pra gente. O não vai ter guerra, esse pensamento, não vai ter guerra, que eu escolhi colocar outro nome aqui, né? O mundo não vai acabar porque o mundo tá sempre em guerra. Então, essa é a lógica por trás da cocriação. E o que está acontecendo neste momento? Antes de abrir aqui as perguntas para vocês e comentar em cima do que vocês vão escrever para mim. O que está acontecendo nesse momento é algo que não está na nossa linha do tempo. Uma programação, prestem atenção, uma programação que não está na nossa linha do tempo. Ou seja, na hora que eu tiro aquela foto, isso não existe. Não existe essa programação. Essa programação está em outra linha do tempo. Em outras linhas do tempo. Isso está acontecendo e eu vou falar para vocês. Se vocês não lembram de um vídeo que eu programei, que eu soltei aqui para vocês em março, um vídeo gravado, uma rapidinha, onde eu falo que aconteceu uma mudança na nossa linha do tempo, porque houve uma detonação nuclear dentro da guerra entre Rússia e Ucrânia. Essa detonação
ela ia ocasionar muitas coisas ia ser muito prejudicial para a humanidade. E basicamente só uma pequena parte da Cabala Escura concordava com aquilo. E eu falei inclusive que estava tendo uma negociação entre o Senado, Draco e os aliados da Rede Erelin para o desfecho pós essa mudança de linha do tempo, para uma linha do tempo onde isso não acontecia, que é essa onde nós estamos.